Eu voltei e agora é pra ficar, pelo menos eu espero. Bom, tem 3 anos que eu gravei um vídeo pela última vez para esse canal e muita coisa aconteceu desde então. Então eu queria fazer um apanhado geral dos principais pontos que aconteceram, minha evolução profissional e depois retomar com o nosso diário ali, uma coisa mais sequencial para eu poder compartilhar as coisas que eu vou aprendendo e eu acredito que eu vou aprender muita coisa nesse próximo ciclo. Bom, o último vídeo que eu gravei para cá foi em julho de 2021, então tem mais de 3 anos de aprendizado de UX aí. A gente tem várias coisas legais que eu vou retomar em alguns vídeos, trazer umas pílulas de conhecimento em cada um desses. Mas eu quero fazer um apanhado geral do que aconteceu na minha carreira e compartilhar para vocês a minha trajetória. Acho que seria legal ter esse panorama lá atrás. Então eu fico pensando assim, eu não imaginava, né, tudo o que aconteceria em 3 anos em uma carreira como UX Designer. Primeira coisa que me aconteceu foi que logo que eu comecei a gravar os vídeos e comecei a divulgar a minha carreira, o meu trabalho como UX Designer de fato, que era uma coisa que eu não fazia antes de criar o canal, eu mexia com design, mas não entendia muito bem os processos, eu não falava para as pessoas que eu era UX Designer, né? Mas foi só eu criar o canal, gravei alguns vídeos, compartilhei com o pessoal, já me apareceu uma oferta de trabalho, um projeto dentro da faculdade, um projeto de pesquisa em que eles precisavam de um UX designer e eu fui lá, aceitei e no que eu aceitei com faculdade, projeto e juntou tudo isso, eu não consegui mais vir gravar os vídeos. Mas essa experiência de trabalho foi muito boa para eu me entender enquanto UX designer, me posicionar como UX designer. E aqueles conteúdos dos vídeos é bem legal, assim, que eu apliquei bastante, inclusive a questão da síndrome do impostor, no começo você fica um pouco com isso, né? Não fica muito confiante de falar sobre o trabalho e fica com medo de acharem que você não é bom o bastante, mas isso me ajudou, com certeza. E aí esse trabalho era um projeto de pesquisa junto do Ministério da Educação, a gente desenvolveu alguns softwares, e aí tinham várias equipes que cuidavam de vários produtos, e eu tinha que fazer projetos para cada um deles. Então eu passei transversalmente por várias equipes, que eu consegui trabalhar muito bem a questão do handoff, de ter esse processo de metodologias ágeis aplicadas ao design, de ter esse processo de você projeta, passa para os devs, depois revisa, e ali eu não tinha essa pressão dos processos de design, de ter que compartilhar meu trabalho com uma equipe de design, de passar de mão em mão, então isso facilitava também o meu trabalho. Então minha primeira experiência profissional foi um lugar onde era realmente um playground, assim, eu podia testar muita coisa, sem ter essa cobrança muito forte dentro dos processos. Eu não tinha que ter o Figma mais estruturado do mundo, com a super documentação. Eu tinha que me preocupar com a documentação de fazer o handoff dar certo, né? Mas ali eu consegui aprender muita coisa sobre consistência visual, sobre organização de você trabalhar em vários produtos ao mesmo tempo, né? E de uma forma leve, porque como era todo mundo universitário, o nosso chefe era um professor universitário, eu consegui, né, ir aprendendo aos poucos, já que ele sabia que todo mundo ali estava aprendendo. Então essa foi uma experiência, foi o primeiro grande marco, né, o meu primeiro emprego oficial como UX designer. E uns amigos meus de faculdade, vendo isso, me chamaram para participar de um projeto específico com um cliente deles, numa fábrica de software que eles tinham fundado. Vendo o meu trabalho, isso deu super certo, eles me chamaram para ser sócio deles na fábrica de software. E aí, em 2022, eu comecei a empreender no ramo de tecnologia. E aí, meu amigo, aí foi uma loucura, porque eu tinha que aprender tecnicamente sobre o UX, tinha que estar sempre evoluindo o meu processo ali, né, como designer, mas eu também tinha que pensar em gestão de empresas, em
em vendas, em marketing, em todas as áreas meio que a gente vê ali nas empresas, né? Quando você entra numa empresa tem várias áreas, eu tinha que entender um pouco de cada coisa e ainda fazer o design de todos os produtos que a gente vendia, né? De todos os sistemas que a gente ia projetar ali. E aí esse foi um momento, assim, muito legal da minha carreira. Eu gosto muito dessa experiência de ter tido uma fábrica de software, porque eu consegui entender como funciona o mercado de trabalho, como funcionam as empresas, como gira a economia, né? Eu tive a oportunidade aí de conhecer vários colegas empreendedores, de conversar sobre dores de um dono de uma pequena empresa, né? E isso me ajudou hoje, o que eu trago de bagagem, né? Isso me ajudou hoje a ver os negócios de uma forma mais completa, mais holística. Então eu consigo entender como o design impacta no resultado final de um produto, né? E metrificar tudo, né? Metrificar as decisões de design. Acho que esse é o ensinamento mais importante que eu tive nessa experiência enquanto fábrica de software, é você entender como o seu trabalho, as decisões de design que você traz para um negócio, geram um impacto financeiro mesmo no final. Porque o que é o financeiro, né? É o sucesso, é as pessoas quererem comprar aquilo, as pessoas pagarem por um produto, ou você gerar satisfação, né? E a satisfação é o que faz as pessoas consumirem. Então, você entender que uma mudança que você faz em uma tela gera mais lucro para a empresa no fim do dia, você ter essa noção é o que te ajuda a evoluir na sua carreira e a negociar com seus chefes, né? E valorizar cada vez mais o seu trabalho, entender o valor do seu trabalho para a sociedade, né? E isso foi muito interessante. Nesse processo de ter uma fábrica de software, eu cheguei a contratar uma UX designer no processo ali, que me ajudou a desenvolver alguns sites. Então também pude desenvolver essa parte de liderança em UX. Foi um processo curto ali, né? Ela esteve com a gente por pouco tempo, mas era uma profissional incrível, assim, que ajudou bastante a gente e que eu pude aprender bastante com ela a ter essa troca, né, no processo de design, a você sugerir ajustes, a fazer ali aquele processo de design critique também, né? Então eu tive uma breve experiência com liderança de design que foi muito interessante nesse processo. Enquanto eu estava na fábrica de software, também aconteceu de eu formar. Então, eu formei em ciência da computação. Eu, no início, pensava em ser desenvolvedor, mas no meio da faculdade eu descobri a área de UX, né? E o curso de ciência da computação ajuda muito a você entender um sistema. Então, acho que principalmente para sistemas mais complexos, isso faz bastante diferença na área de UX. Claro que eu não precisava de um conteúdo aprofundado tão forte quanto uma faculdade de ciência da computação, né? Mas certamente é algo que agrega muito para mim. Então, eu consigo ter uma noção ali de lógica, de programação, de funcionamento do front-end, para também já passar isso para a equipe do front-end, fazer esse handoff, né? Então, acho que isso também ajuda muito no processo. Então, a faculdade de ciência da computação, além do diploma, né? Ela tem essa parte muito proveitosa mesmo, de você entender um pouco mais da parte da caixa preta dos devs ali, né? A ajudar a levar o seu design com a linguagem mais acessível para eles. E aí, depois dessa experiência com fábrica de software, eu também cofundei uma startup com esses mesmos sócios. A gente tinha a fábrica de software e aí a gente resolveu criar uma startup, montar uma startup. Montamos uma startup na área de vendas. Então a gente fazia um processo ali de geração de leads para que as empresas pudessem prospectar, fechar mais vendas. E aí a gente criou um software e também nessa questão de ser dono de uma empresa, de lidar com
com o cliente, de lidar com marketing, tudo isso também foi uma experiência muito desafiadora e muito interessante. Eu acredito que a principal lição, né, que eu tiro disso é você entender como funciona uma startup. É sacar qual que é a parada. Tipo, por que uma startup funciona? Por que essa galera vai lá, cria esses escritórios super maneiros que, pô, tem sinuca, não sei o quê. Qual que é a dessa galera, sabe? Eu sempre foi uma coisa que eu ficava um pouco na dúvida. E mesmo quando eu tinha uma empresa tradicional, que era a fábrica de software, eu não entendia 100% qual que é o X da questão. Como que uma startup explode igual iFood, Uber? Como é que essas coisas dominam o mercado tão rápido, né? E por que essa galera queima tanto dinheiro? Era uma coisa que eu tinha muita dúvida. Era por que esses investidores queimam tanto dinheiro, sendo que a taxa de sucesso de startups é tão baixa, né? Pouquíssimas startups realmente chegam do outro lado. E aí eu fui entendendo isso, né? Fui estudando, fui entendendo que uma startup que dá certo, ela paga meio que o fracasso de todas as outras para os investidores, né? Mas que existem alguns critérios muito importantes nesse processo, como o Product Market Fit, que eu acho que é uma coisa que é o principal desafio de qualquer startup, é encontrar esse fit com o mercado, realmente tu ter uma solução que a galera pega para usar e fala, uau, isso é muito maneiro, sabe? É uma coisa meio que de fascínio mesmo. O usuário fica fascinado com o produto que essa startup cria, a um ponto que é escala de dinheiro. Ele sai recomendando para todo mundo, fala, cara, testa esse software aqui, que isso aqui me ajudou pra caramba em X coisa, né? E esse é o grande pulo do gato da startup, né? Então, esse conhecimento também foi um ponto de virada de chave na minha carreira, de entender qual é o jeito que uma startup cresce mesmo e funciona, né? E nesse meio tempo, você pode ver que eu falei muita coisa de gestão, de entender sobre negócio como um todo, né? E eu fiz o design de ponta a ponta do sistema, da startup que a gente criou, né? No fim das contas, já explicando um pouco sobre isso, né? A startup não atingiu o break-even e aí nós resolvemos descontinuar o serviço. Mas aí eu fui contratado agora por uma startup como UX designer. E mais uma vez eu sou o único UX da equipe. Só que, diferentemente de todas as outras vezes que eu trabalhei como UX designer, eu não estava criando soluções do zero. Todas as vezes que eu trabalhei como UX designer, eu criei um conceito, eu criei o projeto, eu montei as coisas do meu jeito e assim, agora eu estou assumindo um produto que já está lançado no mercado. O designer anterior, ele já fez quase um ano de trabalho sozinho, do jeito dele, da forma como ele achava melhor. E, assim, é um designer muito bom tecnicamente falando. Eu peguei para abrir o projeto. Não é um projeto, nossa, como tá 100% organizado e documentado. Porque, enfim, né, quando você faz um projeto que é só você e você não tem perspectiva de ter outra pessoa, você raramente, ainda mais numa startup, você vai documentar 100% dos processos e deixar extremamente familiar para um novo designer. Mas é um projeto bem feito e é um projeto gigantesco. E aí, vendo esse novo desafio técnico que surge diante de mim, eu falei, vou retomar o canal porque eu vou aprender muita coisa. E aí eu quero compartilhar tudo isso que eu for aprendendo aqui e trazer essas atualizações desses desafios, porque vem coisa aí, sabe? Sabe quando você fica ali, tipo, sentido aranha? Que você dá aquele, eita, uma coisa meio tensão assim. Mas eu acredito que vai dar muito bom. Então era isso, eu passei muito resumidamente por todos os tópicos, mas enfim, né? São 3 anos, é muita coisa.
E assim, como eu disse, pretendo trazer pílulas ali ao longo do tempo, falando mais especificamente sobre cada parte dessa carreira, né? Sobre as coisas que aconteceram, sobre os meus aprendizados de forma mais específica e seguir trazendo também os novos desafios aí que vão surgindo. Então, eu vou continuar trazendo conteúdo aqui para esse canal, por mais que seja uma coisa muito interna, né? Eu gosto de fazer esse desabafo e contar sobre as minhas experiências. O grande propósito disso tudo é que ajude alguém que tá ali também em algum momento da carreira de UX a ouvir uma outra pessoa, né? Tive muito pouco contato com outros designers ao longo da minha carreira. Muitas vezes eu fiz um projeto sozinho e eu vejo que tirando essas grandes empresas, o designer muitas vezes tem que se virar sozinho nas equipes, né? Então, o grande objetivo é trazer esse apoio, trazer esse relato de uma experiência real, numa visão não romântica da coisa, né? Realmente falar dos perrengues do dia a dia, como eu resolvo os desafios que vão aparecendo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve para ver outros, curte esse vídeo e eu vou postar aqui mais conteúdo. Obrigadão pela atenção, um abraço.